Lucas capítulo 16, versículo 14, assim: Os fariseus que eram gananciosos ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado diante dos homens, perante Deus, é abominação. A lei e os profetas vigoraram ou profetizaram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Olha para cá. Parece que ele coloca o adultério aqui no meio, não tinha nada a ver com o assunto, né? Eu vou explicar para vocês já. No último domingo, eu falei sobre uma das parábolas mais difíceis do Novo Testamento, sobre a parábola do administrador infiel. E eu espero ter deixado claro que ali Jesus ele não está elogiando a falta de caráter daquele mau administrador, daquele administrador infiel. Não, eu expliquei isso na semana passada. E então Jesus ele vai terminando a parábola dizendo que é importante nós fazermos bom uso das coisas alheias. Em que sentido? Aquele homem, ele fez um mau uso do dinheiro do seu patrão, do seu chefe. Ele fez um mau uso e por conta disso ele foi repreendido. E eu deixei bem claro que todo o dinheiro, bens, carros, casa, tudo que nós temos, a Escritura vai dizer que não é nosso, mas nós o temos por um período enquanto nós estamos aqui. Temos que cuidar disso. E nós devemos ser fiéis àquilo que Deus nos dá. É isso que a parábola ali diz. E ele termina no versículo 13 dizendo, né, não servis a dois senhores. Não está com barulho de microfonia? Só eu estou ouvindo. Não está? Então, doido, então, vai. E ele termina dizendo sobre ser impossível servir a dois senhores. Servir a Deus e a Mamon. Mamon ali, no caso, o senhor das riquezas. E no versículo 14 que nós lemos aqui, né, Jesus ele está falando aos discípulos, só que os fariseus também estavam ouvindo. Então Jesus já direciona para eles a palavra e diz, está vendo? Vocês são dessa forma, vocês são gananciosos. E não só isso, vocês são orgulhosos e vocês são hipócritas, porque vocês pintam uma imagem daquilo que vocês não são. Vocês parecem uma pessoa para os outros, mas por dentro vocês não são isso. A religião de vocês não passa de fachada. E veja, eles queriam apenas parecer aquilo que eles não eram. E eu e você podemos cair muito nesse risco, né, de tentar passar uma imagem para as pessoas daquilo que a gente realmente não é. E depois ele vai terminar dizendo sobre Jesus ser o cumprimento da lei. Daí você vai entender aqui porque ele diz sobre adultério. A fala de Jesus é para mostrar que há uma parte da lei do Senhor, que é a lei moral. Essa lei não passou e jamais vai passar. Então esse papinho, né, de que a lei passou, tome cuidado. Porque se você diz que toda a lei passou, você pode cometer absurdos. Quando ele diz que, né, os profetas profetizaram ou vigoraram até João, ele diz o seguinte, olha, aqueles homens que vieram antes de João, eles profetizavam a respeito de Messias, do Messias. Qual que é a diferença deles para João? Eles diziam quem seria o Messias, como ele governaria, de que forma ele agiria. Eles apontavam para o Messias que viria. João Batista, ele aponta para o Messias que veio. Lembra quando Jesus sai do Jordão e João Batista diz assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, tudo que aqueles homens profetizaram, João viu aquelas profecias se cumprirem diante dele. Mas a lei cerimonial, por mais que ela tenha se cumprido com a chegada do reino de Deus, a lei cerimonial em que sentido, queridos? Lembra, principalmente a questão dos sacrifícios. Como eu disse, a lei cerimonial, ela se cumpriu com a chegada do reino de Deus. A lei cerimonial, principalmente em que sentido? Em relação aos sacrifícios. É por esse motivo que hoje nós não trazemos um bezerro no culto para imolar, para sacrificar, para que Deus perdoe os nossos pecados. Porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. Foi o que João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, a lei moral, ela permanece. A lei moral, na verdade, ela é a reguladora ética do comportamento cristão. Não podemos dizer que a lei passou. Como assim? É justamente ela que dita a minha, a sua moralidade. Ela é eterna e jamais passará, porque ela
é, na verdade, a revelação da mente do Senhor. Quando Deus diz não mate, é porque Ele não mata. De forma injusta, claro, né? Porque Ele dá vida, Ele pode matar. Quando Ele diz não furte, não adultere, é porque Ele não faz essas coisas. Então nós vemos na lei o caráter da santidade da mente do Senhor. E essa lei, claro que ela não passou. É com base nisso, de que a lei moral não passou, que nós, na verdade, edificamos a nossa vida, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Como assim? É com base nisso que nós entendemos que as nossas roupas devem santificar o Senhor, seja na rua, seja no trabalho, ou seja na praia. Por quê? Ora, porque a lei moral não passa, nós devemos continuar com a decência assim como era antigamente. Não é porque, nós vivemos agora na era da graça, como dizem alguns. Mas como assim? Então você pode andar com tudo à mostra? Não pode. É com base nisso que nós devemos pautar os nossos relacionamentos, os nossos palavreados e todo o nosso comportamento. Tudo deve remeter à santidade que glorifica o nome do Senhor. Lembra sempre disso. Tudo o que você fizer deve remeter à santidade que vai glorificar o Senhor. E aí, então nós vemos Jesus aqui, ele entra com um exemplo, né, do casamento. Na verdade, ele pega aquilo ali apenas como um exemplo de que a lei moral, ela é permanente e duradoura, porque o assunto aqui não é divórcio e segundo casamento, não é esse. Esse assunto está lá em Mateus 19, não é o tema de hoje. Aqui nós vemos Jesus apenas fazendo uma citação, ou seja, ele mostra, olha, esse aqui é um exemplo do caráter permanente da lei. Por quê? Ora, porque os fariseus, eles eram picaretas, eles queriam divorciar por tudo e qualquer motivo. Então Jesus, ele precisa vir e mostrar para eles, não, vocês estão errados. Tanto é que havia algumas escolas, né, rabinas da época, por exemplo, do Rabino Hillel, eles acreditavam que se uma mulher queimasse a comida, queimasse o arroz, o marido podia mandar ela embora com carta de divórcio, nota de rodapé, péssima cozinheira, só porque queimou o arroz. Há uma outra escola de um rabino chamado Akiba, que ele dizia que a partir do momento que um homem encontrasse uma mulher mais bonita, ele também podia se divorciar. Então Jesus, ele usa o termo do casamento justamente para mostrar, vocês estão indo para o caminho errado. Jesus, ele vai na contramão para mostrar, a lei moral continua em vigor. Porque se nós dizemos que a lei passou, olha o risco que isso pode incorrer. A lei passou, né? Nós estamos na era da graça, então tá bom. O não adulterarás é a era da lei. Então hoje podemos adulterar? O não matarás era da lei. Nós podemos hoje sair por aí matando? Você consegue perceber que é um absurdo que pode levar isso a uma heresia e que a lei moral, de fato, ela não passou? E assim como esses fariseus, eles davam inúmeras desculpas fúteis para fugir do casamento, veja se isso não acontece muito também nos casamentos cristãos. Não estou nem dizendo de casamento fora. Casamentos de pessoas que casaram na igreja. Quantas pessoas eu já vi que disseram assim, pastor, não está dando mais certo, mas eu casei só para sair de casa. Não aguentava mais a opressão dos meus pais ali, então eu casei só para isso, eu não tinha certeza se era a vontade de Deus. E eu sempre respondo, você disse sim? Disse, era a vontade de Deus. Sustenta, aguenta, é assim que funciona as coisas. Pastor, mas eu casei meio na emoção, eu fui enganada. É sempre assim, né? Sempre história triste. Sempre a história triste para fugir. O amor acabou, eu não amo mais como eu amava antes. Querido, se depois de 20 anos você continuar com o mesmo sentimento, você é um mandrake, não é possível, que essas coisas somem. Não confunda amor com paixão. A paixão vai embora. Na média de 2 anos, ele é aquele sentimento louco, avassalador. O que fica depois é o amor de verdade. O amor está baseado em compromisso. Compromisso. Apenas uma cláusula de separação que a Escritura vai dizer que é o caso de adultério. Jesus vai dizer isso em Mateus 19. Ainda assim, ele não estimula o divórcio. Pelo contrário, ele diz que o perdão deve ser exercitado até diante desses casos. Dito isso, né, vamos entrar propriamente aqui na parábola. Mateus capítulo 16, versículo 19, vai dizer assim. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Ele desejava comer das migalhas que caem da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos junto ao seio de Abraão, e o rico
também morreu e foi sepultado. Até aí tá bom, o resto eu vou continuando falando. Olha para cá. Como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é a terrível realidade do inferno. Aqui o que nós vemos é Jesus usando uma parábola para deixar explícito para mim e para você que a vida não termina na morte. Essa talvez é a coisa mais importante que você possa ouvir na sua vida. Mais importante do que quem ganhou a eleição, do que com quem você vai casar, do que você vai ser quando você crescer. É você saber que isso aqui é uma realidade. A vida não termina no túmulo. A vida não termina quando nós fechamos os olhos para esse mundo, quando nós morremos, é que ela não termina ali. E não há uma possibilidade sequer. Jesus vai mostrar através dessa parábola de aqueles que morreram descrentes acordarem no céu. Ou aqueles que morreram crendo acordarem no inferno. Não há essa possibilidade. Essa história de purgatório é absolutamente algo sem base bíblica nenhuma. Que você vai para algum lugar e dependendo lá, você fica purgando seus pecados lá, purificado e vai para o céu. Não. A única pessoa que pode purificar o meu e o seu pecado, a Escritura vai dizer que é este Cristo. E você precisa reconhecê-lo como o seu Salvador e perdoador dos seus pecados em vida. A partir do momento que morreu, acabou. Então nós vemos apenas dois caminhos. Céu, aqui representado pelo seio de Abraão, e inferno. E essa passagem ela vai mostrar vários contrastes. Contrastes na vida desses dois homens. A vida deles era muito diferente. Até na morte. Um foi sepultado, o outro não diz nem para onde que foi, como que foi. E principalmente na eternidade. Você vai ver que é uma diferença abismal. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio, eu quero falar sobre o lado de cá da sepultura. Qual o lado de cá? O lado ao qual nós estamos. O lado de cá. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. Queridos, púrpura era algo extremamente caro. Era uma forma de tingir roupas de vermelho, de vinho. Isso vinha mediante a aquisição de molusco, que era muito difícil de se pegar. Então, por conta disso, se tingia de vermelho. Linho finíssimo era algo extremamente duradouro e, por conta disso, caríssimo também. E o que a Escritura vai dizer é que esse homem se vestia exatamente dessa forma. Talvez uma imagem mais fácil para você entender. Lembra lá os imperadores romanos, os senadores romanos, que eles usavam aquele pano vermelho atravessando o peito, aquele pano vinho? Aquilo lá era esse tipo de tingimento aqui. Ou seja, só pessoas extremamente ricas, endinheiradas e abastadas, não apenas ricas, tinha que ter muito, que vestiam esse tipo de coisa. E diz a Escritura que esse homem, todos os dias, ele se regalava de forma esplêndida, na forma de comer, na forma de se vestir. Era luxo puro. Só que repare, em nenhum momento você vê alguma acusação para ele diante, mais ou menos o seguinte, olha, ele era um criminoso. Não, o texto não diz isso. Não diz. Esse homem, ele conseguiu ser rico mediante corrupção, malversação de dinheiro público. Não, a Escritura não diz nada a respeito disso. Não diz que ele conquistou o dinheiro através de imoralidade, fazendo coisas erradas. Não. Não diz nem mesmo que havia um problema nele ser rico. Deus não tem nenhum problema em enriquecer os seus filhos. O grande problema desse homem não era a riqueza, mas era a riqueza sem Deus. Oh, esse era um grande problema. Deus não vê mal algum em nos dar coisas, nos rodear de coisas boas, materialmente falando. Mas o problema desses homens, desse homem particularmente, é que ele tinha muita riqueza, mas ele não tinha Deus. O Deus dele, provavelmente era ele mesmo, era o seu dinheiro. Era por isso que anteriormente, aqui lembra que Jesus falou? Não podeis servir a dois senhores. Ele falou que os fariseus, eles realmente eles eram gananciosos. E então, nessa mesma toada, ele continua aqui. Só que lembra, esse homem vivia dessa forma, de forma regalada, de forma luxuosa, mas este é apenas um lado da história. É apenas um lado da vida.
Provavelmente, quando ele morreu, as pessoas diziam assim, olha, descansou de suas fadigas, assim como nós falamos. Este é apenas um lado da história. Em contrapartida, no versículo 20, vai dizer assim, e um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas ou chagas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O pobre aqui é utilizado para falar a respeito dele 4 coisas. Olha, mendigo, fome, lepra, era uma doença que ele tinha, as chagas que ele tinha, e cães, ou seja, era uma desgraça total. Desgraça. Alguém faminto, que via o outro comer e desejava comer daquelas migalhas, mas não tinha nenhuma possibilidade. Jesus nem informa que ele foi sepultado. Olha como é triste. Não diz se ele teve um enterro digno, não diz se se a cidade tinha algum serviço público, não diz se ele foi enterrado como indigente, não diz nada. Diz apenas que ele morreu, não diz nem na onde, se foi na rua e jogaram no canto, enterra em qualquer lugar. Não diz nada. Lembrando, este é apenas um lado da história. Um lado. Do lado de cá nós vemos diferenças absurdas entre esses dois homens. De fato, fartura e miséria. Opostos. Elegância e trapos. Há determinadas diferenças na vida do ser humano que elas não são reveladas pela roupa que se veste, pela conta bancária que se tem, pela classe social ao qual se está, pela quantidade de bens que se conseguiu acumular durante a vida. Há uma diferença na vida do ser humano que é revelada apenas no dia da morte. É por isso que Jesus ele vai dizer assim, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Por quê? Porque aqui neste mundo nós infelizmente ainda fazemos essa diferença. Até cristãos. Nós tendemos a dizer que, olha, fulano é alguém abençoado. Você pergunta, por quê? Olha o tanto que ele tem prosperado. Você reparou que nós, instintivamente, por conta da teologia da prosperidade, nós associamos bênção de Deus com dinheiro, bênção de Deus com prosperidade, mas você vai ver, isso não tem muito a ver, não. Segunda coisa que nós vemos é o lado de lá da sepultura. Do lado de cá eram totalmente opostos esses dois. E do lado de lá. No versículo 22 já começa dizendo assim, né? Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Lembre-se, eu e você, nós não somos um corpo que possui alma. Nós somos almas que possuem corpos. É diferente. Um dia vai acontecer comigo, com você, o que acontece com todos aqueles que entram no caminho dos mortais. O nosso corpo vai ficar. Mas a alma que é eterna, a Escritura diz que esta vai permanecer para sempre. Seja para a glória eterna, ou seja para a condenação eterna. O corpo fica, mas a alma volta para o Senhor. O seio de Abraão aqui, ele é apenas uma linguagem que representa o céu. Apenas uma linguagem para mostrar como vai ser com o Senhor. E eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas calma aí. O que esse mendigo fez para conquistar o céu? Hoje de manhã, ensinando esse texto aqui para os meus filhos, o meu segundo filho fez uma pergunta bem pertinente. Ele disse assim, pai, por que ele foi para o céu? Só porque ele era pobre? Ora, então basta a gente vender os nossos bens que a gente vai para o céu. Não no nosso caso, né? Nosso caso é só a gente continuar normal, né? Só a gente continuar do jeito que a gente está. Se fosse isso, claro. Mas por que ele vai para o céu? É porque ele era pobre? Porque ele teve alguma doença? Porque passou necessidade? É por conta disso que ele foi para o céu? Não. Toda parábola tem um ensinamento. E esta daqui também. O seu nome, Lázaro, significa literalmente, Deus é o meu auxílio. O próprio nome deste mendigo estava mostrando que ele tinha certeza que havia apenas uma pessoa que podia auxiliá-lo.
havia apenas uma pessoa que poderia intervir em sua vida para que ele pudesse ser salvo. A salvação não tem a ver com o poder aquisitivo, com posses, com cardápio semanal ao qual se comia. Ele nem migalhas ele tinha. Mas sim em quem eu e você colocamos a confiança. Disso depende a minha e a sua salvação. Em quem você confia? No dia em que você chegar diante do Senhor, no juízo, a sua confiança está no quê? Nos dízimos que você deu? No quanto você fez pela igreja? Na quantidade de cultos que você frequentou? Em ser um membro exemplar, em liderar um pequeno grupo, em abrir a porta de sua casa para que nós pudéssemos fazer as reuniões? Está na sua moralidade? A nossa confiança não deve estar em nada dessas coisas. A sua salvação tem a ver com Deus. É por isso que esse mendigo, o seu nome é Deus, é o meu auxílio, ele estava mostrando exatamente isso. Nele, apenas nele está a minha confiança. Até mesmo porque ele não tinha auxílio nenhum, né? Diante dos homens que ele tinha para confiar. Nada, apenas no Senhor. Do lado de cá, nós sabemos que quem tem mais é visto com bons olhos pelas pessoas. Mas do lado de lá, quem tem Deus é quem está bem de verdade. Por isso que a forma como nós morremos aqui, queridos, não importa. Que Deus nos dê a graça de morrermos em ditosa velhice, sem problemas de enfermidade, de saúde, sem nenhuma tragédia. Deus nos dê a graça de conservarmos durante um bom tempo e morrermos em paz. Em paz, de preferência dormindo, né? Talvez seja melhor. De preferência sim. Mas ainda que nós venhamos a morrer com uma espada no pescoço, com um governo tirânico se levantando, ainda que venhamos a morrer de forma trágica, isso é o que menos importa. É o que menos importa. Eu sei que alguns dizem assim, né, olha, não importa como você nasceu, como você começou, o que importa é como você termina. Não é o mais importante, sabe por quê? Mais importante do que como você começa, do que como você termina, é onde você ressuscita. Isso faz a diferença. Um exemplo disso é o nosso próprio Jesus Cristo. Nasceu entre bichos, muito mal. Morreu entre ladrões, pior ainda. Mas ressurgiu na glória. Esse deve ser o meu e o seu alvo. E note, este homem, ele chega ao céu e em nenhum momento ele lembra daquela vida sofrida a qual ele levava. Em nenhum momento diz nada a respeito disso. Fome, doenças, migalhas, nada. Para mostrar para mim e para você, queridos, que de fato, o dia em que nós estivermos diante do nosso Deus, na nossa verdadeira casa, que não é esta daqui, na nossa verdadeira nação, que não é o Brasil, o dia em que nós estivermos lá, nenhuma dor deste mundo vai ser lembrada. Nada do que sofrermos aqui se compara com aquilo que receberemos na glória. Eu sempre conto o exemplo de uma irmã aqui da igreja. Mas convém. Tinha uma irmã que veio à nossa igreja, ela era cega total, né? Perdeu a visão com 7 anos, por conta de um parente ter dado um tiro de espingarda, de chumbinho, acho que pegou de lado assim, e vazou os 2 olhos dela. E cresceu cega. Uma coisa é quando você nasce, outra coisa é quando você enxerga até os 7 anos e depois perde, né? Deve ser terrível, muito mais terrível. Tanto é que por vezes eu visitava ela, eu chegava em casa, antes de abrir a porta eu fechava os olhos, né? Ficava 1 minuto ali assim, e eu fazia o exercício, né? De entrar ali 12 minutos sem enxergar nada. Gente, terrível. Toda vez que eu visitava, eu voltava para casa assim. Como será que é a vida dessa irmã? Terrível. E essa irmã, esse foi apenas o começo da sua história de sofrimento. Casou com um rapaz que era cego também. Casou. E apanhava cedo, à tarde e à noite de seu marido. Teve uma vida que foi uma desgraça. E por vezes eu conversando com ela chorando, dizia para mim, pastor, por quê? Por que a minha vida é tão sofrida? E eu sempre me lembrava dessa passagem, eu dizia assim, querida, primeiro que o nosso pecado nos traz sofrimento. É isso que a Escritura diz. Mas o mais importante é, se houve arrependimento, ainda que o nosso vale aqui dure 70, 75 anos, ou seja, uma vida toda,
Ainda que o nosso vale que dure uma vida toda de sofrimento, você deve se lembrar que o dia em que você estiver diante do Rei da Glória e os seus olhos forem abertos, você não vai, por um instante sequer, lembrar de toda a vida de desgraça e sofrimento que você teve. É nisso que você tem que colocar a sua esperança. Nenhuma dor desse mundo vai ser lembrada lá. É tão certo que em 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Põe o próximo. Romanos 8, 28. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que ele está dizendo? Tenho por certo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo está dizendo que, ainda que você tenha muita tribulação nessa vida, ela é leve e de pequena duração. E Paulo diz isso, você tem que lembrar do histórico de Paulo. Talvez você pense que a sua vida é sofrida, né? Lembra de Paulo? Paulo diz na Escritura que ele recebeu 5 quarentenas de açoite. Aquela que Jesus recebeu no filme Paixão de Cristo, Paulo recebeu 5. Paulo foi apedrejado, Paulo foi dado como morto. Paulo era perseguido por onde ele ia. E lembra, quando ele disse que ele foi apedrejado e dado como morto, há duas possibilidades ali. Alguns teólogos vão dizer que de fato Paulo morreu e Deus o ressuscitou, foi um milagre. E outro que ele não morreu mesmo. Mas você imagina, aqueles homens ensandecidos, dizendo que Paulo era herege, sentando pedrada no rapaz. Eles só pararam quando talvez dissessem assim, acabou, não há mais nada aqui. Paulo sofreu naufrágio. Por onde ele ia, ele era perseguido. Morreu sem dinheiro, sem amigos e sem ninguém. Aí este homem vem e diz isso para mim e para você. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, se Paulo, tudo que ele passou é leve e momentâneo, é um governo petista por 4 anos. O que é, gente? Dá para aguentar. Óbvio que dá. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento do tempo presente não se compara. E na parte B aqui do versículo 22, diz assim: o rico também morreu e foi sepultado. O corpo foi sepultado. A alma, diz a Escritura, foi para o inferno. Por quê? Quem morre salvo, ressurge salvo. Quem morre perdido, ressurge perdido. Para a condenação eterna, para o sofrimento eterno, mas perdido. A morte não tem o poder de mudar esse destino. Não tem. Não tem. Uma missa de 7º dia não tem o poder de mudar o destino da pessoa. É por isso que em Hebreus o autor vai dizer assim: e ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, juízo. Também esquece uma de espiritismo aí, né? Na outra vida eu vou vir melhor. Vai vir nada. É apenas uma vida. O rico estava na prisão perpétua. E ele não podia nem ao menos querer morrer, porque ele sofreria eternamente. Isso é tão certo, sabe por quê? Lembra lá em Apocalipse 9, quando vai dizer assim, que aqueles homens atormentados, eles procurariam a morte, os condenados. Eles procurariam a morte, mas a morte fugiria deles. Você consegue imaginar a angústia que é isso aqui? Terceiro, põe ele, por favor, já estou encerrando. Terceiro, os sofrimentos dos condenados. A posição que um homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma que ele tem diante de Deus. Às vezes totalmente diferente. Mas o que eu e você devemos lembrar é que a morte, ela de fato é o sinal de igualdade na equação da vida de todos nós. Sim, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa onde você nasceu, o que você faz, a morte vai chegar a todos nós. E então, a Escritura vai dizer que Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Não tem essa história de ficar esperando ali, né? Sono da alma, até não. Na hora da morte, o Senhor nos leva para com Ele. É por isso que eu e você, nós podemos dizer como Paulo disse. Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, na carta cujo tema é alegria. Paulo escreve uma carta cujo tema é alegria, sendo que ele mesmo estava preso. E em Filipenses 1, 21, ele vai dizer assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a partir do momento que a minha vida é para Deus, meu irmão, a morte é algo que nós esperamos.
é algo que é lucro, não é perda. A morte para o cristão é lucro. É por isso que Apocalipse 14 vai dizer: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Por que você acha que Apocalipse faz questão de enfatizar bem-aventurado, feliz, aqueles que morrem no Senhor? Porque infelizes são aqueles que morrem fora do Senhor. As pessoas não convertidas, elas, infelizmente, descobrirão o valor de suas almas tarde demais. Assim como foi o caso desse rico aqui. Tarde demais. O rico fazia apenas provisões para o corpo, mas nunca pensou em seu destino eterno. Este é o erro de muitas pessoas. Estão preocupadas apenas com o aqui e com o agora, e se esquecem da eternidade. Nós devemos tomar um cuidado para não determos o nosso pensamento e o nosso foco apenas aqui, mesmo como cristãos. Oh Deus! Você vê cristãos que, você pergunta, olha, qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo? Ele fala apenas de coisas terrenas. É trocar de carro, é trocar de casa, é conquistar isso, é conquistar aquilo. E coisas que não são pecados em si mesmo. Mas se o seu objetivo de vida é apenas conquistar coisas aqui, ora, tome cuidado. O livro O Peregrino, de John Bunyan, que talvez, depois da escritura, eu acho que é o livro mais fantástico que eu já li. Leia, se você não leu ainda. O Peregrino. Fala sobre a história de cristão, que ele é o símbolo, né, de nós cristãos, só que é um personagem, um homem. Então ele está saindo da cidade da destruição, que é esse mundo ao qual nós vivemos, e indo rumo ao céu. E ele vai juntando vários amigos ali, né? Ele encontra a misericórdia, ele encontra a felicidade, só que ele encontra também alguns inimigos. E é interessante que tem uma hora que cristão e seu amigo fiel, eles rumo, né, à cidade celestial, eles passam pela Feira das Vaidades. Feira das Vaidades. E então, o cristão ele começa a reparar que na Feira das Vaidades se vendia de tudo. Tudo. Se vendia prazer, se vendia bens materiais, se vendia alegria terrena, se vendia prazeres conjugais, se vendia comida, se vendia tudo. Por isso era o nome, Feira das Vaidades. E ele, por um instante, ele se detém naquele lugar. Até que seu amigo fiel chama, rapaz, nós não somos aqui, vamos embora. Ele então tem que deixar aquela feira e seguir. Esse rico, ele até pensou em seus irmãos depois que ele morreu. Até pensou. Por quê? Porque para ele mesmo já não dava mais tempo. Ele sabia disso. É tão certo que continua lendo comigo aí, versículo 24. E clamando disse, aqui, né? 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na ponta, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse, filho, lembra-te que a tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele está aqui consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que, se quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Ou seja, eles estão num lugar onde é impossível se atravessar. Há um vale intransponível. Quando se morre, acaba-se todas as opções de entrar no céu. Todas. Não há como desfazer isso. E então nós vemos que este homem ele está tão atormentado que ele diz assim, né? Puxa, mas molha um pouquinho de água que é a ponta de minha língua. Deus disse. Abraão disse, não. E é tão interessante, depois do versículo 27, ele vai dizer assim ainda, olha. Então ele disse, eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Olha o sentimento evangelístico que bateu nesse homem depois da morte. Ele sabe, para ele já não tem mais chance, ele foi condenado. Mas olha o que ele diz. Eu tenho familiares. Ô pai Abraão, tenha misericórdia, mande Lázaro aos meus familiares para que, já que eu estou condenado e perdido, para que pelo menos eles não venham para este mesmo lugar ao qual eu estou. Qual a resposta de Abraão? Não. Não é possível. Por quê? Porque, olha, ainda que eles vejam milagres diante de seus próprios olhos, isso não é o suficiente. Ele vai dizer, eles têm a lei e os profetas, uma alusão à Bíblia, né? A lei falando a respeito ao Pentateuco.
e os profetas, ele diz assim, eles têm a Escritura, eles devem ouvir. Assim as pessoas são salvas. Por esse motivo, um dos maiores sofrimentos do inferno, sabe qual é? A Escritura diz que aquelas pessoas serão banidas da face do Senhor. É tão certo que em Salmo 16, versículo 11, vai dizer assim, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Se o céu aponta para isso, na presença do Senhor, em 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer que o inferno é ser banido da presença do Senhor. Marcos, Jesus ali em Marcos, ele vai usar um termo que, se você entende o que ele quis dizer, mas nos dá tanto medo, por exemplo, ele vai dizer que o inferno é o lugar onde o verme não morre nem o fogo se apaga. Fazendo uma alusão, por exemplo, às épocas das guerras, onde um exército inimigo, ele derrotava uma nação, e então ele matava as pessoas, e aqueles corpos não eram enterrados, eles eram amontoados, entulhados ali mesmo, no meio da praça, ateados fogo, e ficavam ali pegando fogo, ó. Tempos e tempos e tempos. Então Jesus vem e usa essa analogia da guerra, para mostrar assim, olha, lá é um lugar onde o verme não morre, e nem o fogo se apaga, queimando perpetuamente. Apocalipse 14, vai dizer assim, também esse beberá, daqueles condenados, né? Também se beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. É impressionante como as pessoas não leem essa passagem, né? Ai, Jesus é amor. Óbvio que é. Esse é o mesmo Jesus. Também aqueles que não se arrependem de seus pecados beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Isso aqui não é Antigo Testamento, não, isso aqui é novo, é a era da graça. A sua ira. Repare, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Atormentados. As descrições de sofrimento que a Escritura nos dá, queridos do inferno, são as piores possíveis. Piores possíveis. É impossível um ser humano que tenha pelo menos 2 neurônios ler e não ficar horrorizado. Depois do versículo 23 que nós lemos, né, diz que o rico ele viu Lázaro. Não diz que Lázaro viu, né? O rico. Mas o rico viu Lázaro. Você está ali atormentado. Puxa, agora eu estou olhando o cara, já era. Ainda tem sofrimento. Eu estou vendo o cara bem e eu aqui mal. No versículo 24, lia comigo de novo, ele diz assim, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Queridos, qual a refrescância de fato tem isso aqui? Imagina, literalmente, não dá nem graça. Você consegue imaginar como esse homem estava desesperado? A ponto de pedir algo fútil, que não faria diferença nenhuma. Aqui apenas uma moral para mostrar para mim e para você de que no inferno nem um consolo mínimo será dado para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Nem isso. Molhar a ponta da língua, nem isso. O inferno é um lugar que não se pode escapar, não há chance de sair dali. Por isso a importância, assim como esse homem teve esse senso evangelístico de que, olha, mãe de Lázaro, então, para falar aos meus familiares, a importância de nós fazermos esse papel. Porque hoje nós temos a oportunidade de falar aos nossos familiares. O dia em que nós também formos chamados para o encontro com o Senhor. Eles não terão essa oportunidade, pelo menos mediante as nossas vidas. E quarto, para encerrar, põe ele, por favor. Quarto princípio, como fugir da condenação. Anunciar o Evangelho faz muito mais milagres do que pessoas verem um morto ressuscitar. Pode ter certeza. Anunciar o Evangelho é de fundamental importância para que pessoas sejam salvas. Por quê? Ainda que homens e mulheres vejam milagres diante de seus olhos, se eles não ouvem o Evangelho, isso não salva. Olha para você ver se não é verdade. A Escritura vai dar o exemplo de Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Lázaro morre. O Senhor o ressuscita. Os homens vêm, ele fedia há 4 dias. E ainda assim, diz a Escritura que eles vendo Deus ressuscitando um homem morto depois de 4 dias, eles não
se arrependem de seus pecados. O povo no Antigo Testamento viu Deus abrir o mar, livrá-los de 10 pragas de Faraó, mas morreram no deserto porque coração endurecido, incrédulos. O que gera fé de verdade? A fé que salva é a palavra do Senhor, não há outro caminho, não há. Por isso a importância, queridos, de você ouvir constantemente que você, por conta do seu pecado, você quebra a lei do Senhor. Você infringe a lei do Senhor a qual você deveria obedecer. E então, a partir do momento que você vê que você quebrou a lei do Senhor, você precisa suplicar para que alguém te salve, pois se você quebrou, você não pode ser salvo por você mesmo, a não ser que alguém pague esse preço no seu lugar. O inferno ainda vai dizer a Escritura que ele tem um problema que talvez seja pior, é a sua duração. Qual a sua duração? A eternidade, só isso. Se você tira, por exemplo, 1 ano de 100 anos aí, é alguma coisa. Mas o que é você tirar 1 ano da eternidade? 10, 100, 1 milhão de anos. Tire 1 milhão de anos da eternidade. O que sobra? Sobra toda a eternidade. Pastor, mas não é muito cruel a gente falar sobre esse tipo de sofrimento eterno? Não. Não é. A igreja constantemente precisa ouvir a respeito disso. Que os pecados têm consequência, que aqueles que não se arrependem de seus pecados em vida, durante toda uma eternidade, sofrerão. Na mitologia grega tem o mito de Sísifo. Sísifo, ele então, por conta de seus erros, ele é punido eternamente, carregando uma pedra morro acima. Talvez já viu aquela foto, né? Um homem empurrando uma pedra redonda morro acima. E toda vez que Sísifo estava chegando lá em cima, Zeus vinha e derrubava a pedra. Ele começava de novo e ia. Essa era a punição de Sísifo, eternamente. Levar a pedra morro acima. Mas a Escritura diz que o inferno é infinitamente pior do que carregar pedras morro acima. Cruel é você ter a oportunidade, domingo após domingo, de se arrepender dos seus pecados, e mesmo assim não fazer. Cruel é você conhecer pessoas, parentes, familiares, amigos, que estão longe do caminho do Senhor. E você mesmo não diz nada. Você sabia que quem mais falou a respeito do inferno foi o próprio Jesus Cristo? Sim, o Deus de amor foi o que mais falou a respeito do inferno. Por isso, a boa notícia é que eu e você, nós não precisamos ir para lá. Mas para que nós não possamos ir, apenas um caminho. O caminho é nós entendermos que também somos Lázaro, que Deus é o nosso auxílio, que apenas Ele, mediante a pessoa de Jesus Cristo, pode nos levar ao Pai. E como que nós fazemos isso? Quando nós demonstramos o nosso arrependimento e confessamos os nossos pecados. É tão certo, para encerrar, João capítulo 5, versículo 24, vai dizer assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este tem a vida eterna. É mais uma oportunidade que nós temos. Só Jesus, apenas Ele, pode nos auxiliar. É por isso que eu sempre digo, Jesus, ele era um homem, por isso ele podia pegar na minha, na sua mão, como homem. E ele era Deus, então ele também podia pegar na mão de Deus sem ser consumido, e então fazer essa ponte, nos levar ao Pai. Não há outro caminho, não. Indulgências, pagamento, não. Ofertas, votos, cestas básicas para asilos, velhinhos, ajuda a pessoas na rua, não. Boas obras, ser um bom marido, uma boa esposa, não. Vamos fazer todas essas coisas, óbvio, mas não são elas que nos recomendam a Deus. Ouvir a mensagem do arrependimento e dar de ombros é loucura. Ouvir isso aqui que você está ouvindo, sair daquela porta para fora e pensar, amanhã é outra história. Volta à vida normal e continuar nos seus pecados. É você assinar o seu atestado de condenação, de que você também vai para esse lugar de tormento ao qual esse rico foi. Você sabe, né? Parábolas são uma forma de Deus nos ensinar a respeito de coisas celestiais.
mas não são coisas exatas. Lembra quando a Bíblia vai dizer ali em Apocalipse que os céus são ruas de ouro? Você acha realmente que Deus ele vai nos fazer uma rua ali 18 quilates para a gente ficar andando e ver aquele brilho dourado? Você acha que é isso que é o céu? Não, aquilo é apenas uma figura de algo que tem valor para mim e para você, o ouro, para que nós possamos ver, olha, o céu vai ser algo espetacular, vai ser muito melhor que ouro. Mas da mesma forma, o contrário também é verdade. Esse sofrimento citado na Escritura, lugar onde não morre o verme, nem o fogo se apaga, lugar de tormento. Essa parábola onde diz que, olha, a ponta do dedo molhada na ponta da língua é apenas um símbolo do quão sofrido é o inferno. Isso aqui é apenas uma comparação para que eu e você venhamos a ter ideia. Então, se você está aqui essa noite, meu querido irmão e irmã, e tem certeza que você é salvo, louve a Deus por isso. Engrandeça o Senhor por isso. Se você ainda não tem essa certeza, ou você ainda não tem esse compromisso genuíno com Deus, não deixe passar um segundo sequer, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje é o dia de eu e você nos entregarmos totalmente ao Senhor, porque assim fazendo, fugiremos da ira vindoura e a graça do Senhor Jesus Cristo será sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos?